é o seguinte. Vamos lá. Nessa situação, você tem esse grupo aqui, certo? E você tem esse grupo aqui. Esses é quem vai dizer quem são. Esses dois grupos é quem vai dizer quem foi o ácido e quem foi o ácido e quem foi o álcool que reagiu com esse éster. Lembrando, quando você tem reação de esterificação, você tem um grupo ácido, bora lá, só lembrando, CH3, C-O, OH. Você não tem aqui o ácido? Quando eu tenho uma reação de ácido para formar o éster, eu vou fazer uma quebra, e aqui, vou fazer uma quebra nessa ligação, e quando eu faço uma quebra nessa ligação, esse oxigênio fica positivo, e esse hidrogênio fica o quê? Positivo, e esse aqui, o oxigênio, fica negativo, tá bom? Aí, quando acontece isso, eu vou reagir ele, por exemplo, com o metanol, o ácido etanólico. Pronto, vou fazer a reação para ficar mais fácil para vocês entenderem. CH3, CH2, OH. Tá? Eu tenho esse grupo aqui, e nesse local aqui desse carbono, vou fazer o seguinte, fica bem mais fácil para vocês. Deixa eu só colocar aqui novamente. Carbono ligado ao anel benzeno. Fica mais fácil assim para vocês entenderem, ó. Bom? Eu estou fazendo aqui a reação. Eu tenho esse ácido benzoico e eu tenho etanol. Como é que eu descobri que era o ácido benzoico e o etanol? Vamos fazer aqui a reação. Então, quando eu tenho uma esterificação, eu tenho uma quebra onde? Nesse ligante aqui do ácido. Eu fico aqui positivo, e aqui o negativo e aqui positivo, beleza? E onde é que eu vou fazer a quebra no ácido? A quebra do ácido vai ocorrer aqui. Eu vou liberar OH- e vou liberar esse outro grupo aqui, ó, CH3, CH2. Esse aqui vai ficar positivo e esse aqui negativo. O grupo positivo vai se ligar aonde? Ao OH. O que acontece quando forma o OH? Eu vou formar isso vendo aqui, ó. Tá vendo? Esse grupo aqui todinho. Então, eu sei que esse grupo aqui partiu da onde? Do álcool. Do ácido, do etanol. Por que eu sei isso? Porque foi onde ocorreu a quebra. Beleza. Professora, mas como é que eu vou saber que o outro era o ácido benzoico? Porque esse H, ele vai se ligar a quem? Ao OH, formando H2O. E eu simplesmente só alterei isso. Só o que saiu da estrutura do ácido é o hidrogênio. Só o que sai do ácido é o hidrogênio. Então, tudo que tiver ligado ao grupo carbonila pertence ao ácido. Então, se eu tenho um benzeno ligado a esse grupo aqui, eu sei que se saiu apenas um OH da estrutura, eu sei que saiu quem? Apenas o hidrogênio da estrutura. Não foi isso que eu falei para vocês? Não saiu apenas o hidrogênio? Então, se saiu apenas o hidrogênio, o ácido seria esse, o ácido benzoico. Professora, e do álcool? O que é que saiu do álcool? Do álcool saiu o grupo OH. Então, o OH vai se ligar a quem? A esse grupo aqui. Então, esse grupo aqui é o quê? O ácido benzoico. E aqui é o quê? O etanol. Se fosse só um CH3, seria metanol. Se fosse 3CH3, seria propanol. Entenderam? Deu para ficar claro agora, gente? Dá para ir para frente? Tá bom, então bora lá. Continuando. Beleza. É porque alguns não tinham entendido. Então, bora lá. O chato desse negócio aqui, quando eu uso a outra letrinha, é que ela... Eu tenho que usar a borracha dele para poder apagar do programa. Então, bora só apagar aqui. Um negócio chato. Outra situação. Você tinha ali reação orgânica de esterificação. Eu falei do processo de... Qual era aquele processo que eu falei para vocês? Transesterificação, que foi cobrado no Enem, naquela questão, então vocês não podem perder, porque foi uma questão de transesterificação, mas vai que tem, por exemplo, método de Kolbe. O que seria esse método de Kolbe? Quando eu falo método de Kolbe, gente, é o seguinte. O método de Kolbe consiste em produzir alcanos através de eletrólise. Como é que eu posso fazer isso? Você tem aqui esse ácido. Se eu estou dizendo que eu estou fazendo a eletrólise de um ácido, como é que vai ocorrer essa eletrólise do ácido? Isso aqui chama-se método de Kolbe. A partir desse ácido, eu faço a eletrólise dele em meio de uma base e álcool. Eu posso conseguir obter
um alcano, por exemplo. Como é que seria isso? Você vai pegar esse álcool, digamos que aqui eu tenho 2 moléculas de álcool, tá bom? De ácido carboxílico, tá bom? Eu tenho essas 2 moléculas de ácido carboxílico. O que eu vou fazer? Dessas 2 moléculas de ácido carboxílico, eu vou repetir ele 2 vezes, para vocês entenderem. Novamente ele aqui, tá? Só tô repetindo ele para vocês entenderem. C dupla O, OH. E eu vou repetir novamente ele aqui. C. Opa. Oh, coisa feia. C dupla O, OH. Eu tô repetindo ele 2 vezes. O que que acontece? Quando eu faço isso, eu tenho aqui os 2 ácidos. Esses 2 ácidos, eles vão... É como se eu estivesse fazendo uma reação intramolecular, tá bom? O que que vai acontecer aqui nessa situação? Nessa situação, esses 2 ácidos, esse grupo aqui todinho, ó, esse grupo aqui, ele vai ter uma quebra. Eu vou ter uma cisão aqui, ó. Uma cisão, porque tá tudo vermelho. Deixa eu só procurar aqui outra caneta, fica mais fácil para vocês entenderem. Eu vou ter aqui uma cisão nessa situação, a cisão aqui e outra cisão aqui. Então, esses 2 grupos, eles vão se juntar. Esse grupo aqui vai se juntar com esse outro grupo. Onde ficar o par de elétrons livre, vai se juntar com esse outro. Como é que ficaria isso, professora? Presta atenção. Eu vou ter, ó, 1, 2, 3, e um par de elétrons livre aqui. E eu vou ter novamente aqui, ó, 1, 2 e 3. Eu não quebrei eles? Consegue observar isso que foi quebrado? Só um minuto, deixa eu apagar aqui. Eu fiz a quebra, tá? O canetinha chata, a canetinha no programa. Eu fiz a quebra aqui. Eu saí esses grupos. Vou sair esse grupo aqui e esse grupo. Então, se eu tenho um par de elétrons livre aqui e outro aqui, eu posso ligar eles 2. Eu vou formar um alcano aí ramificado. Consegue observar isso? Que eu vou formar um alcano ramificado. Então, nessa situação, professor, e esse outro aqui, o que vai acontecer com ele? Esse grupinho aqui, C dupla O, e esse outro grupinho, C dupla O, se você observar, você tem um carbono com 2 oxigênios, fica o quê? CO2. E aqui também CO2. Aí você produz 2 moléculas de CO2 no processo de Kolbe. Professor, e esse OH? Esse OH, você vai esquecer. Por quê? Porque aqui nessa situação para ensino médio, você não precisa saber quais são as etapas posteriores do que vai acontecer. Você tem que saber que no processo de Kolbe, ele vai produzir novos alcanos e moléculas de CO2, tá bom? Deu para compreender aí, mas vamos fazer um exemplo para ficar mais fácil para vocês. Ó. Só pegar. Só por aqui. Belezinha. Opa! Assim como nessa outra aqui, você também tem um processo de Kolbe. Você vai fazer uma quebra aqui. É como se você tivesse 2 moléculas e você vai fazer uma quebra aqui. Esse composto aqui vai se ligar, ó, N, O2N, tá bom? 1, 2. Eu não tenho aqui o par de elétrons livre e eu sei que eu vou ter outra dela, porque são 2. Então, vai ser 2 quebras. Aí vai ter outra aqui, ó, C. Opa. Eu ligo aqui o NO2. Prontinho, eu formei um alcano mais CO2. Porque vai ser liberado 2 moléculas dessa aqui de CO2, tá? A gente esquece aqui um pouquinho a água por enquanto. Então, o que eu fiz nessa situação? Nesse processo, eu obtive aqui uma cadeia carbônica saturada, né? Com 2 grupos. Eu junto esses 2 grupos formando ácido. Eu faço uma quebra nesses 2 ácidos que está aí na estrutura orgânica. Vamos para a questão que fica mais fácil para vocês entenderem. Olha essa questão aqui. Vocês estão aí ainda, gente? Tá tão quietinho. Olha. Hidrocarbonetos podem ser obtidos em laboratórios por descarboxilação oxidativa anódica. Sim, beleza. Por descarboxilação oxidativa anódica, processo conhecido como eletrossíntese de Kolbe. Quando você vê esse nome, o Enem 2015, processo de Kolbe, você já fica assim, meu Deus, professora, eu consigo responder isso. Eu vou conseguir, porque eu já sei que no processo de Kolbe, eu vou ter 2 ácidos aí, eu vou fazer uma quebra entre esses 2 ácidos e eu vou conseguir obter um alcano. Beleza, então vamos lá. Aí você vê o seguinte,
Quais poderiam ser empregados como fontes alternativas de energia em situações porque vai produzir novos hidrocarbonetos fósseis? O esquema ilustra a simplificação do que seria o processo. Isso aqui só é a simplificação do que é o processo de Kolbe que eu acabei de falar para vocês. Como é que eu consegui chegar bem aqui nessa estrutura, Inés? Porque eu tinha dois ácidos, ó. Eu tinha 1, 2, duplo O, OH, e eu tinha o quê? Outro, C, duplo O, OH. Eu vou repetir ele duas vezes, porque ó, eu tenho 2 mol dele, beleza? Então, eu juntei eles dois, fiz a quebra, a cisão vai acontecer aonde? Aqui, ó. Eu faço uma cisão aqui e vou fazer outra cisão aqui. Esses dois grupos, eles vão se juntar. Esses dois grupos vão se juntar e vão formar o quê? 1, 2, ligação aqui, ó, 1, 2. Eu formei uma ligação entre esses dois grupos que saiu. Formou quem, ó? 1, 2, 3, 4, o butano. Eu formei o hidrocarboneto butano. Professor, e esse CO2 saiu da onde? O CO2 saiu justamente daqui, ó. Desse grupinho aqui, ó. C, duplo O. Eu tenho 2 oxigênios, ó, CO2. E aqui também C, duplo O. Eu tenho 2 oxigênios. Então, eu saí as duas moléculas de carbono. Professor, eu entendi qual é a situação, mas a pergunta da questão é essa. Ah, eu lembrei o que é processo de Kolbe. Você vai errar uma questão dessa, nego? Vai não. Você não vai errar uma questão dessa. Você vai, eu lembro, professora, desse negócio. Então, você vai ficar feliz, sorrindo, igual esse bebê aí, tá bom? Aí você vai fazer o que a questão está lhe pedindo. O que você vai fazer? Com base nesse processo, o hidrocarboneto na eletrólise do ácido 3,3 de metilbutanoico. Ele quer saber qual vai ser o hidrocarboneto obtido, quando você tiver quem? Quando você tiver o 3,3 de metilbutanoico. Esse negócio ele é insistente, né? O 3,3 de metilbutanoico. Você vai olhar para essa reação aqui? Não. Você vai esquecer. Isso aqui foi só um exemplo para você lembrar, ficar feliz e você ficar igual esse bebê aqui. Entenderam? Com base nesse processo, o que você vai fazer? Você vai fazer a eletrólise de quem? Dessa criatura aqui. Quem é o ácido 3,3 de metilbutanoico? Se você já sabe que é um ácido, você já vai colocar esse aqui, o grupinho. C, dupla O, OH. Eu sei que é um ácido. Mas ele é qual ácido? Butanoico. Então, quantos átomos de carbono tem na cadeia principal? 1, 2, 3 e 4. Eu tenho 4 átomos na cadeia carbônica principal. 1, 2, 3 e 4. Professora, tem mais alguma coisa para me colocar nesse ácido? Tem. Ele tem o quê? 2 grupos metil. Esses 2 grupos metil estão aonde, professora? Na posição 3. 1, 2, 3. Então, aqui eu tenho CH3 e aqui eu tenho o quê? O CH3. Eu já formei o bendito ácido. Eu só preciso colocar o quê? Mais outro ácido bendito mesmo. C, 1, 2, 3, 4, dupla O, OH. Vou repetir ele, porque eu estou falando do processo de Kolbe. CH3 e CH3. Eu tenho esse ácido aí repetido 2 vezes e ele vai ter feito o quê? Uma eletrólise. O que acontece nessa eletrólise? Eu vou fazer uma quebra onde? Aqui. Fiz a cisão aqui e fiz uma cisão aqui. Então, eu fiquei com um par de elétrons livre, um elétron livre aqui e outro elétron livre aqui. Então, eu vou ter o grupo C, CH3, CH3 com elétron livre. O que é que eu vou ligar aqui nesse carbono que ficou com um elétron livre? Tem um CH2, né? Aqui, ó. Eu vou ligar esse outro grupo aqui. Quando eu ligo ele, vai ficar da seguinte forma. CH2, aí vem o outro C com os grupos metilas, ó, e o CH3. As duas metilas. Consegue observar isso? Está bem visível? Só apagar aqui em cima para vocês ficarem melhor. Ó. Então, nessa situação, eu juntei os 2 grupos que foram cortados. Nessa situação, você fazendo a contagem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos átomos de carbono você tem na cadeia carbônica principal? 6. Então, ele vai ser o quê? Hexano. Mas hexano, professora? Sim, hexano. Você já elimina qual alternativa? Letra A, porque tem octano. Você elimina a letra D, que tem octano. E agora você vai saber o quê? O restante do nome da estrutura. 1, 2. Então, na posição 2, tu tem quantas metilas? Na posição 2, tu tem 2, 2, que seria de metil. Mas lá na posição o quê? 5. Na posição 5, ó, 1, 2, 3, 4, 5, você vai ter mais 2 metilas. Então, 5, 5, o quê? 2, 2, 5, 5. Quantas metilas são no total aí? 4. Então, é o quê? Tetrametil. Você tem o tetrametil.
Tetrametil o quê? Hexano. Qual seria a resposta? Não, Laís, não é essa a resposta aí. Exatamente. Letra C. 2255 tetrametilhexano. Vocês estão conseguindo entender agora por que é necessário vocês saber nomenclatura? Por que é necessário você conhecer quais são as funções orgânicas? Quem está começando agora a estudar, não se perda. Revisem tudo que já foi passado anteriormente. Claro que não vai ser com detalhes, como eu vinha falando nas aulas. Mas você chega na questão 10, meus amores, eu dando os detalhes para vocês, processo de cobro foi cobrado. Pode ser que cobre a esterificação. No ano passado, a Laís fez a prova e ela sabe, caiu aquela questão ali. Ela errou, não errou, Laís. Mas esse ano você vai errar, você não vai, nega. Você vai chegar sorrindo lá igual esse bebê. Então, vocês estão tendo, meus amores, o que vocês precisam. O objetivo, eu acho que nesse momento, o objetivo de vocês, a motivação de vocês, é vocês querem uma aprovação. Professora, mas é porque eu estou naquela situação que eu não quero aprovação. Eu quero trabalhar contra a prova. Pode sim, meus amores. Que tem gente que são empresários aí que ganham dinheiro, pode. Mas eu estou dizendo, se você tem um sonho de fazer uma faculdade, se você tem um sonho de ingressar no ensino superior, vejam nossas aulas, né? Assista as aulas, pega essas dicas, porque você não vai errar, tá bom? Ficou com alguma dúvida em relação a essa questão? Beleza? Ficou com dúvida ou não? Quem é tanto que tá aqui? Deixa eu dar uma olhada. Tem 15 participantes. Anne ficou com dúvida? Christian, Maria Clara, Stephanie, Laís, Carol, Rian, Gabriel. Alguma dúvida em relação a essa questão? Porque eu sei que alguns estão perdidos com relação à nomenclatura, né? Beleza. Então, bora lá. Olha aqui uma questãozinha bem bacaninha que caiu no Enem, bem facinho, de 2016. Nucleófilos são bases de líns que reagem com aletos orgânicos de Aquila por meio de uma reação chamada de substituição nucleófila, como mostrado no esquema a seguir. Ele te dá o esquema totalmente do que está acontecendo. Ele diz que o grupo Aquila é o grupo AR e o halogênio é o que? O X. E ele diz que quando acontece isso, o que, é que você observa? Que esse X vai se ligar a quem? O X vai sair, certo? O X vai sair da estrutura. E esse nucleófilo, ele vai se ligar a quem? Ao grupo R, não é isso? E eu sei que é do halogênio. Então, a pergunta da questão é, a reação de SN entre o metóxido de sódio, professor, eu não sei nem o que é o metóxido de sódio, mas ele já te deu aqui, ó. CH3, CO. Então, se é o metóxido de sódio, eu tenho o quê? O Na aí, bom? E brometo de metila, mais brometo de metila. Eu tenho CH3Br. Eu tenho brometo de metila e eu tenho o quê? Metóxido de sódio, porque eu tenho um grupo sódio ligado a esse oxigênio. Então, o que é que acontece? Você tem aqui o grupo. Quem é o grupo que vai ser chamado de halogênio? Você tem aqui o halogênio, que seria quem? O grupo nucleófilo, não é isso? Que seria o grupo X, beleza? Que seria o X-, ó, que a questãozinha tá te dizendo aí. Seria o BR. E o CH3 seria quem? O nucleófilo, né? Esse grupinho que vai se ligar a quem? Ao grupo que está aqui, ó, ao CO-. Quando eu faço CH3 ligado ao oxigênio e eu coloco esse grupo CH3 aqui, ó, o que, é que vai acontecer? Olha o que é formado? Metóxido, metano. Eu formei o quê? Qual é a resposta? Baba, né? Não. Éter. É um éter, letra A. Muito bem. É muito baba, gente, essa questão. Então, se você chega no Enem, você vê o que o aluno se assusta. Ele vê aqui nucleófilo, mas a questão está te explicando tudo, ela está te dando detalhes. Isso aqui são reações de substituição. Você está tirando o X e está colocando o nucleófilo aí no lugar. Então, você chega numa situação dessa, você não precisa ter medo, gente. Vocês estão tendo tudo na mão de vocês. Por isso que eu digo, ó, gente, leia isso, leia aquilo, veja isso. Porque quando eu estou fazendo isso, é para vocês realmente chegar lá e se dar bem nas provas de química. Se você está assistindo as aulas de orgânica no tempo certo, no horário, então pelo menos acompanha depois e tira dúvida comigo, ou então está acompanhando as revisões, que as revisões a gente está tendo conteúdo dos anos anteriores,
e fazendo os simulados, lembrando que sábado agora, para quem está no grupo de Química do Enem, sábado agora, amanhã, às 8 horas, já vai ter um simulado de 15 questões inéditas. Então, você que está acompanhando de 15 em 15 dias, fazendo questões, você está acompanhando as aulas de orgânica, você não tem que ir choramingar, chorar, dizer que está desmotivado, você está tendo isso nas suas mãos. E eu tenho certeza que se você, por mais que você esteja mal em algumas disciplinas, pelo menos eu garanto para vocês, química, vocês fazendo isso, as revisões, assistindo as aulas, tirando dúvida comigo, fazendo simulados, de 15 em 15 dias simulados, que nem toda escola está fazendo isso, até mesmo algumas escolas particulares não estão tendo isso. Vocês, eu tenho certeza que chegar em janeiro, vocês vão fazer uma boa prova. Então, aproveitem essas aulas, tá bom? Aproveitem, meus amores, aproveitem. Olha, essa ali foi uma reação do processo de Kolbe, certo? Naquela anterior. A gente também tem um processo de Dumas, que eu vou só dar mais um exemplozinho aqui para vocês, para não ficar muito prolongada a aula, senão vai dar 1 hora. Isso, exatamente. O BR, ó, só para lembrar aqui, o BR, ele se ligaria a quem? Esse BR, ele se ligaria ao sódio formando BR em ABR, né? Que seria o brometo de sódio, tá bom? Poderia ser formado isso aqui, tá? Então, o processo de Dumas. O processo de médio de Dumas, a degradação de Dumas, consiste na pirólise para você formar um calcário. Como é que seria isso? Você tem que esse grupo que é, por exemplo, que se essa cadeia for muito longa, a gente sabe o quê? Que isso aqui é o que? Um sal orgânico. Você tem um sal orgânico reagindo com hidróxido de sódio. Quando você faz isso, esse grupo aqui todinho, quando eu falo de processo de Dumas, esse grupo aqui todinho, ele vai se ligar com esse grupo aqui, ó. Quando acontece isso, quantos sódios você vai ter? 2. Então, fica o quê? Na2. Aí você tem um C ligado a quantos oxigênios? 1, 2 e 3. CO3. Que estrutura é essa? É o carbonato de sódio. Você forma o carbonato de sódio mais esse outro grupo aqui que vai ter uma cisão. Quando tem essa cisão, eu fico com aqui o óxido, o hidrogênio, que vai se ligar a esse outro grupo que sobrou. Então, eu tenho aqui o CH3. Eu tenho a formação de um hidrocarboneto mais o carbonato de sódio. Essas reações ocorrem em alto aquecimento. Calcinação são chamadas essas reações. Então, se você teve o processo de Kolbe, quem sabe vai ter um processo de Dumas esse ano? Você sabe fazer isso aqui, falou de processo de Dumas, é produção de quê? Carbonato de sódio e hidrocarboneto. Você não erra, tá bom? Outra que pode acontecer é a síntese de Hurst. O que seria a síntese de Hurst? É quando você tem reação de aletos orgânicos, 2 aletos orgânicos, com grupos metálicos, certo? Então, nessa situação, vai ter uma cisão, esse cloro vai se juntar com uma das moléculas de Na, e esse outro cloro tem outra cisão, vai se ligar com outra molécula de Na, porque você não tem 2. Vai ter o quê? 2 NaCl, formação do sal, mas o que vai ter? Quebrei aqui e quebrei aqui. Esses 2 grupos vão se juntar. Quando eles se juntam, eles soltam também o hidrocarboneto. CH3C, CH2, 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 aí ele vai se juntar a outra molécula orgânica. Você teria uma cadeia carbônica de quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você teria o quê? O octano, quando ele se juntar. Para não colocar aqui, para não perder muito tempo. Então, você teria a formação de um hidrocarboneto e 2 moléculas de sal. Então, reação orgânica, gente, ela resumidamente é assim. Se eu estou falando de reações de substituição. E a gente tem muitas reações orgânicas aí pela frente. Mas, basicamente, essas questões que eu trouxe para vocês são questões de reação e substituição. Mas são cobradas reações de adição no Enem, são cobradas reações dos anéis aromáticos, especificamente de substituição. Tem também questões cobradas no Enem de reações de oxidação e redução nos compostos orgânicos. Então, tem uma série de coisas aí pela frente, tá bom? Então, basicamente, meus amores, nossa aula foi essa. Eu vou só desativar aqui a gravação, tá bom? Pausar a gravação. E aí vocês ficam à vontade para tirar qualquer dúvida agora, tá bom? Para a aula não ficar muito longa para quem vai assistir depois.